Oceano Pacífico, uma vasta superfície aquática que esconde sob suas águas milhares de mistérios e enigmas. Mas ainda mais enigmáticas do que as profundezas marinhas são as ilhas espalhadas por suas extensões. Austrália e Oceania, terras sobre as quais a maioria de nós sabe surpreendentemente pouco, por trás dos vibrantes cartões postais com praias e cidades modernas, escondem-se antigas verdades, aguardando para serem reveladas. Imagine majestosas esculturas de pedra, cuja idade se conta em milênios. Quem as criou? Com que propósito? Porque muitas delas estão dispostas com precisão astronômica. As antigas pinturas rupestres da Austrália, possivelmente as mais antigas do mundo, contam histórias de seres que a ciência moderna não consegue explicar. Seriam apenas frutos da imaginação dos antigos artistas ou testemunhos de algo maior? E os locais sagrados dos aborígenes, onde, segundo eles, ainda habitam os espíritos dos ancestrais? Muitos viajantes e pesquisadores relatam sensações inexplicáveis que vivenciaram nesses lugares de poder. Sensações que não se submetem a explicações racionais. Formações naturais que parecem ter sido criadas por seres inteligentes, ruínas de assentamentos que parecem ter sido abandonados de repente. Tudo isso faz parte da grande mosaico de mistérios do quinto continente e das ilhas que o cercam. Vamos juntos embarcar em uma viagem por esses lugares enigmáticos, onde a fronteira entre a realidade e o mito se torna tênue e antigas lendas ganham vida diante de nossos olhos. E se voltarmos nosso olhar para o lado oposto de nosso planeta, descobriremos um lugar igualmente enigmático, onde pulsa o coração de um antigo continente, o majestoso Uluru, colossal monolito que se ergue no meio das vastas desertos australianos como um guardião imutável dos antigos mistérios. Esta imensa formação de arenito, atingindo 348 metros de altura e se estendendo por 9 quilômetros de circunferência, impressiona não apenas por suas dimensões, mas também pela inexplicável energia que se sente ao se aproximar deste lugar sagrado. Para os aborígenes da nação Anangu, o Uluru não é apenas uma formação natural, mas um ser vivo, respirando a história e a sabedoria de seus ancestrais. De acordo com suas antigas crenças, esta rocha foi criada durante o Tjukurpa, o misterioso tempo dos sonhos, quando os espíritos ancestrais moldavam a paisagem da Austrália. Cada fenda, cada curva na superfície de Uluru conta sua própria história sobre os feitos e as jornadas desses seres místicos. Especialmente impressionante é a capacidade do monólito de mudar de cor ao longo do dia, do cinza frio ao amanhecer, ao ardente vermelho alaranjado sob os raios do sol poente, como se a rocha despertasse e adormecesse junto com o sol. O que faz Uluru brilhar com essa luz sobrenatural? A ciência moderna explica isso pelas características da composição mineral e pela refração dos raios solares, mas os aborígenes sabem que são os espíritos dos ancestrais que despertam na pedra. Não menos misteriosos são os fenômenos acústicos ao redor de Uluru. Visitantes frequentemente relatam sons estranhos, ecos que se distorcem de maneira imprevisível e sussurros que vêm do nada. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que a forma e estrutura especiais da rocha criam um ressonador natural, intensificando determinadas frequências das ondas sonoras. Outros sugerem que esses efeitos sonoros são o resultado da interação do vento com as inúmeras cavernas e fendas. Mas como explicar os testemunhos de pessoas que afirmam ter ouvido vozes e cânticos quando não havia ninguém por perto? Os anciãos locais dizem que são os espíritos que cantam, guardando conhecimentos antigos. Ao redor de Uluru existem locais sagrados, onde cerimônias secretas foram e ainda são realizadas. Pinturas rupestres, datadas em milênios, cobrem as paredes das cavernas e as saliências da rocha, contando histórias entendidas apenas pelos iniciados. Arqueólogos descobriram evidências da presença humana na região de Uluru datadas de mais de 22 mil anos atrás, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Como povos antigos, sem as tecnologias modernas, criaram mapas astronômicos tão precisos que podem ser vistos entre as pinturas rupestres, de onde obtiveram conhecimentos sobre os ciclos estelares que são confirmados pela ciência moderna. Alguns pesquisadores sugerem que o Uluru pode ter funcionado como uma espécie de observatório,
onde sacerdotes estudavam o movimento dos corpos celestes. Outros veem nas pinturas mensagens codificadas, contendo informações sobre catástrofes naturais do passado e advertências sobre o futuro. Mas a verdade, como sempre, escapa de nós, deixando mais perguntas do que respostas. E enquanto os cientistas continuam suas investigações, o Uluru guarda seus segredos, permitindo-nos apenas supor quais outros enigmas estão escondidos em suas antigas pedras e quais mensagens do passado ainda não conseguimos decifrar. Mas isso não é a única enigma que a Austrália guarda. Longe do majestoso Uluru, em recantos distantes do Parque Nacional Kakadu, estende-se um mundo de antigas galerias rochosas, que são verdadeiras janelas para a visão de mundo dos aborígenes, que preservaram suas tradições e costumes ao longo de milênios. Essas obras de arte únicas, esculpidas nas paredes de pedra, representam não apenas imagens artísticas, mas também contos sagrados gravados na pedra eterna. Uma das figuras mais enigmáticas e significativas é a de Vandina, o espírito da chuva e protetor da água, que, segundo os mitos, criou montanhas e rios e ensinou os seres humanos a caçar e coletar. O Andina é retratado com características típicas, grandes olhos e longas mãos, e seus símbolos frequentemente acompanham esses retratos, podendo conter mensagens cifradas, destinadas apenas aos iniciados. Quais são os verdadeiros significados desses símbolos? Como os antigos artistas conseguiram transmitir seus conhecimentos e crenças através dessas imagens tão estranhas e enigmáticas? Os aborígenes locais acreditam que Vandina não é apenas uma figura mítica, mas um ser real que habita os corpos d'água e continua a influenciar a vida das pessoas. Seu culto e rituais, relacionados a esse espírito, estão cheios de significância sagrada, e cada imagem na pedra não é apenas um artefato, mas uma parte de sua alma e história. Ao redor dessas galerias rochosas, há uma atmosfera especial, onde cada som, cada sombra, parece impregnada pelos espíritos dos antepassados. Os visitantes, ao pisar essas terras sagradas, sentem como o vento sussurra-lhes verdades antigas, e as cores nas pedras começam a ganhar vida, contando histórias sobre tempos em que a terra era jovem e os seres humanos viviam em harmonia com a natureza. Mas como podemos entender essa antiga cultura se as chaves para seus conhecimentos se perderam no tempo? Pesquisadores tentam decifrar o significado de vários símbolos, aplicar métodos de datação por carbono e varredura lidar para restaurar a cronologia da criação dessas imagens. Mas cada resposta gera novas perguntas e, até hoje, permanece incerto quais conhecimentos e advertências estão escondidos nesses quadros de pedra. No entanto, é importante lembrar que a preservação desse patrimônio cultural não é apenas uma tarefa dos arqueólogos, mas um dever sagrado de cada um de nós. Como podemos proteger esses lugares quando o tempo e a mão humana estão afetando-os? Existem forças que podem ajudar na preservação dessas galerias sagradas. E como podemos aprender com os antigos aborígenes para recuperar a conexão perdida com a natureza? Com cada resposta que encontramos, novos horizontes de enigmas se abrem diante de nós, e talvez estejamos apenas na superfície de um oceano de mistérios que aguardam para serem revelados. Então, o que nos resta? As perguntas permanecem abertas, e os mistérios do passado continuam a nos atrair, como uma chama que atrai as almas dos buscadores. Os pedregulhos de Carrajó, localizados nas vastas paisagens da Austrália Ocidental, são verdadeiras maravilhas da natureza, que guardam o espírito de antigas lendas e mitos. Esses pilares de pedra, com alturas de vários metros, parecem ter ganhado vida e se petrificado no tempo, evocando associações com seres vivos que outrora habitavam essa terra. Cada pilar possui uma forma única, lembrando silhuetas humanas ou imagens de animais, o que não pode deixar de causar admiração e um leve arrepio. Os nativos acreditam que esses pedregulhos não são apenas formações geológicas, mas os heróis de seus mitos, transformados em símbolos de sua cultura e história. De acordo com lendas transmitidas de geração em geração ao longo de milênios, esses pilares surgiram devido a eventos míticos ocorridos em tempos remotos.
Uma das histórias mais conhecidas conta sobre dois irmãos grandes guerreiros que lutaram contra espíritos selvagens que ameaçavam seu clã. Após longas batalhas cheias de coragem e sacrifício, os irmãos foram transformados em pedras para proteger seus semelhantes para sempre, e seus espíritos continuaram a habitar esses majestosos pilares. Como esses poderosos seres puderam se tornar parte das pedras? Talvez seja um milagre da natureza ou a intervenção de forças superiores sobre as quais apenas podemos especular. A cada passo por esse lugar mágico, parece que o vento sussurra histórias antigas, e as sombras dos pedregulhos desenham imagens de heróis há muito desaparecidos. Os moradores locais, que cuidam dessas terras sagradas, contam sobre os rituais que realizam para honrar os espíritos de seus antepassados, que, segundo eles, habitam essas rochas. Esses não são apenas pedregulhos, mas guardiões de segredos que ligam o passado e o presente, lembrando-nos de que nossa conexão com a natureza e as antigas tradições não deve ser perdida. Mas como o homem moderno pode entender e valorizar esse legado? Como podemos preservar esses milagres para as futuras gerações quando o mundo está mudando tão rapidamente? As perguntas que surgem dessas reflexões permanecem abertas, assim como os mistérios contidos nas pedras. Alguns cientistas sugerem que formações semelhantes poderiam servir como calendários astronômicos, ajudando os povos antigos a se orientar nos ciclos da natureza. Mas como eles poderiam transmitir esses conhecimentos ao longo dos séculos? Outras teorias afirmam que esses pedregulhos eram locais de adoração, onde tribos se reuniam para realizar rituais relacionados à vida e à morte, destacando a importância de sua preservação. No entanto, apesar das teorias científicas, a verdadeira natureza dos pedregulhos de Carrajó permanece um mistério envolto em mistério e significado. Podemos apenas especular sobre os eventos e segredos que esses heróis petrificados testemunharam. E, ao nos encontrarmos diante deles, compreendemos que a história contida nessas pedras ainda espera ser revelada. Quantos outros milagres estão escondidos nos cantos de nosso planeta, esperando que seus mistérios sejam desvendados? Cada um de nós pode fazer parte dessa grande enigmática e talvez um dia encontremos respostas para as perguntas que atormentam nossas mentes e corações. Quando deixamos o encanto das pedras Carrajos, nossos passos nos levam a um mundo misterioso das Montanhas Azuis, ou Burra Range, onde formações rochosas silenciosas se erguem sobre vales verdes como guardiões de antigos segredos. Essas montanhas majestosas, envoltas em névoa e lendas, criam uma atmosfera onde a realidade se entrelaça suavemente com os mitos, e cada curva do caminho revela novos horizontes. Os nativos contam histórias sobre Iovi, um espírito enigmático que vagueia por essas terras, protegendo-as dos profanos. Essas histórias são transmitidas de geração em geração, e cada uma delas adiciona um novo detalhe a esse quadro pitoresco, enriquecendo-o com um significado mítico. Como Iovi, esse guardião invisível poderia se tornar o símbolo da própria natureza? Talvez ele seja o responsável pela força e energia dessas terras, fazendo-as respirar e falar a língua dos antigos. As Montanhas Azuis, com seus penhascos majestosos e formações caprichosas, parecem não ser apenas um fenômeno geográfico, mas um verdadeiro templo, onde cada árvore e pedra guarda a memória de tempos passados. Essas rochas, cobertas por uma densa floresta, irradiam uma aura de paz e mistério, criando a sensação de que estamos no coração de um mundo antigo. Muitos pesquisadores e arqueólogos tentaram desvendar o significado desses lugares, mas, apesar de seus esforços, as forças misteriosas parecem permanecer além do alcance da mente humana. Como podemos entender e apreciar essa beleza quando ao nosso redor paira uma presença invisível que podemos apenas sentir, mas não ver? De acordo com as lendas indígenas, as Montanhas Azuis foram criadas como resultado de uma grande batalha entre os espíritos da natureza, e Iovi foi o responsável por acalmar sua ira. Mas o que acontece se esse espírito realmente for a personificação da própria terra, sua alma? Essa ideia causa um arrepio e nos faz refletir sobre como nossos antepassados viviam em harmonia com a natureza, vendo-a não apenas como uma fonte de recursos de vida,
mas como um espaço sagrado, cheio de mistérios e maravilhas. O que aconteceu com essa conexão? Por que perdemos a capacidade de ver o mundo com os olhos dos antigos? Alguns cientistas sugerem que as formações geológicas únicas das Montanhas Azuis podem contar a história das mudanças climáticas e ecossistemas ao longo de milhares de anos. Mas como isso está relacionado com os espíritos e mitos? Outros dizem que essas terras eram o local de reuniões rituais, onde tribos se reuniam para honrar Iov e outros espíritos, fortalecendo sua conexão com os antepassados e a natureza. No entanto, mesmo com teorias científicas e fatos, ainda estamos presos a enigmas que cercam as Montanhas Azuis. Poderiam esses espíritos misteriosos realmente influenciar o curso da história? Ou é apenas o produto de nossa imaginação? Ao percorrer esses antigos trilhos, sentimos inevitavelmente que as Montanhas Azuis não são apenas um objeto natural, mas uma entidade viva, cheia de histórias e mitos, esperando para serem contadas. Quantos outros cantos e mistérios essa terra ainda guarda? Talvez as respostas para nossas perguntas estejam nas próprias montanhas, esperando que, como exploradores, as encontrarmos e compreendamos o que aconteceu no passado. Cada passo, cada respiração aqui, nos lembra que fazemos parte de algo maior do que apenas nosso tempo. E, assim como com as pedras carrajos, podemos apenas especular sobre quais segredos ainda esperam ser descobertos nesse reino mágico de antigos espíritos e lendas vivas. Deixando o encanto das Montanhas Azuis, transportamo-nos para a distante Ilha de Páscoa, onde os silenciosos guardiões do antigo culto, as estátuas Moai, se erguem sobre a verdejante vegetação como guardiões de um mistério que envolve essa remota esquina do mundo. Esses imponentes monumentos de pedra, esculpidos em tufo vulcânico, causam um misto de reverência e admiração, pois sua majestade e mistério permanecem insondáveis ao longo dos séculos. Como os antigos polinésios puderam criar tais grandiosos monumentos e movê-los pela ilha cercada por vastas extensões do Oceano Pacífico? As lendas locais contam sobre práticas cultuais relacionadas aos antepassados que, segundo a tradição, se erguiam em suas estátuas, protegendo e abençoando seus descendentes. As estátuas Moai, com suas cabeças imponentes e expressivos traços faciais, representam não apenas força física, mas também uma conexão espiritual com os antepassados, tornando-as objetos sagrados para os habitantes da ilha. Mas o que realmente está por trás desse culto? Quais eram as verdadeiras intenções dos construtores dessas gigantescas estátuas? De acordo com uma das teorias mais comuns, os Moai foram criados como símbolos de poder e status, e sua construção tornou-se parte de um complexo ritual que unia as tribos da ilha. No entanto, existe uma versão ainda mais misteriosa, que sugere que os Moai serviam como guias para os espíritos, que poderiam influenciar a vida das pessoas. Como um culto aos antepassados poderia se enraizar tão profundamente na consciência dos antigos habitantes? Talvez essa seja a resposta para a pergunta sobre por que cada estátua foi criada com tamanha precisão e atenção aos detalhes. Um dos aspectos mais enigmáticos é a questão de como exatamente esses imensos blocos de pedra foram movidos. Os cientistas têm proposto diversas teorias, desde o uso de trenós de madeira até a criação de um sistema de roldanas e cordas. Mas, independentemente de como explicam isso, permanece a dúvida sobre como uma pequena e isolada comunidade poderia realizar tais grandiosos projetos. Alguns acreditam que isso exigiu um grande número de recursos humanos, enquanto outros sugerem que isso poderia ter levado ao colapso das estruturas sociais na ilha. Como uma cultura tão complexa e poderosa, capaz de tais realizações, poderia estar à beira da extinção? Os moradores locais ainda contam histórias sobre como os espíritos dos antepassados protegem a Ilha de Páscoa, e suas sagradas estátuas silenciosamente vigilam para que a terra permaneça fértil. Mas qual é a verdadeira natureza desses espíritos? Alguns acreditam que os Moai possuem força mágica e podem influenciar o clima e a colheita. Outros afirmam que cada rosto das estátuas é uma representação de um antepassado específico que protege sua linhagem. No entanto,
Apesar de todas as versões e teorias, a verdadeira essência dos Moai permanece insondável. O que se esconde por trás de seus silenciosos olhares? A cada ano, a Ilha de Páscoa atrai mais pesquisadores e turistas, desejosos de desvendar essa antiga enigmática. Ao caminhar entre as estátuas, é impossível não sentir como a história se infiltra na própria essência do espaço. Quantas outras enigmas ainda estão escondidos nesse pequeno pedaço de terra no vasto oceano? Embora os cientistas continuem a estudar essas enigmáticas estátuas, encontrando novas pistas e vestígios, permanecemos com a pergunta: como uma cultura tão extraordinária poderia desaparecer da vida das pessoas, deixando apenas esses impressionantes monumentos de pedra? Os mistérios do passado, parece, nunca serão completamente revelados, e cada novo passo nesse mundo enigmático apenas aprofunda nosso desejo de conhecê-lo por completo. Como em resposta aos nossos esforços para compreendê-los, os Moai continuam a guardar seus segredos, permanecendo silenciosos testemunhas de uma época passada e de eventos enigmáticos que um dia ocorreram nessa ilha misteriosa, aguardando que alguém tente novamente decifrar seu silêncio. Rano Haraku, a história congelada do grande projeto inacabado. Imerso na atmosfera da Ilha de Páscoa, nos encontramos no coração de sua pedreira, Rano Haraku, um lugar onde, parece, o tempo parou. Aqui, entre as majestosas, mas inacabadas estátuas, o ar e o movimento parecem estar suspensos, deixando apenas o sussurro das antigas lendas e mistérios que ainda hoje fascinam os estudiosos e viajantes. As paredes deste lugar único estão marcadas pelos vestígios do trabalho dos antigos mestres, que, utilizando ferramentas primitivas, esculpiram gigantes de pedra macia, destinados a um dia ocuparem seus lugares nas sagradas praças da ilha. Mas o que aconteceu? O que levou à interrupção de tão grandioso projeto? Por que essas estátuas ficaram inacabadas, suas formas congeladas em eterno esperar e seus rostos cheios de perplexidade e silêncio? De acordo com as lendas locais, a interrupção das obras em Rano Haraku está relacionada a conflitos internos entre tribos que possivelmente levaram ao fim da construção como um trabalho comum. Como assim a sagrada unidade que outrora unia as pessoas foi destruída? Talvez seja resultado do crescimento da inveja e da competição, onde cada estátua se tornou não apenas um símbolo de respeito aos antepassados, mas também um marcador de status, causando insatisfação e discordância. Outras versões falam do furor divino como os espíritos dos antepassados, que outrora abençoavam seus descendentes, se voltaram contra eles devido a rituais errados ou falta de respeito. Essas lendas apenas adicionam mistérios à já enigmática história da Ilha de Páscoa. Cada estátua inacabada em Rano Haraku parece carregar a marca do tempo, e suas dimensões e formas causam admiração e respeito. A sensação de que aqui outrora havia vida e de repente tudo parou envolve este lugar em um encanto especial. Como puderam pessoas com tamanha habilidade deixar suas criações em tal estado? Talvez não tivessem terminado suas intenções, ou então seu trabalho tomou outras formas quando a comunidade enfrentou uma crise insustentável. Entre essas estátuas, podemos ver algumas com traços ainda inacabados, enquanto outras já começam a se cobrir de musgo e vegetação, um lembrete de que até os maiores feitos da humanidade podem ser consumidos pelo tempo. Qual era o sentido de sua criação? Por que gastar forças na construção de tão grandiosas estruturas se elas não puderam se tornar parte da vida de seus criadores? Alguns estudiosos sugerem que a causa da interrupção das obras pode estar no esgotamento dos recursos naturais necessários para a sobrevivência na ilha. Com o passar dos anos, o número de árvores diminuía e as tribos já não conseguiam fornecer a quantidade necessária de madeira para transporte e criação das estátuas. Como um projeto tão maravilhoso e complexo, que representava a cultura e a fé, poderia estar à beira da extinção? Assim, estamos diante de um mistério que, como um fantasma, paira sobre este lugar sagrado. Como puderam pessoas tão sábias e trabalhadoras esquecer seus antepassados, deixando-os ao capricho do destino?
Cada estátua restante em Hanu-Hara-Ku carrega perguntas às quais ainda não há respostas claras. Embora os cientistas continuem tentando desvendar essa enigmática, sentimos que ainda há um espírito vivo aqui, o dos que outrora criaram e que, possivelmente, esperam que alguém volte a prestar atenção aos seus silenciosos clamores por ajuda e compreensão. Hanu-Hara-Ku não é apenas um monumento à cultura perdida, mas também um símbolo das mistérios que, talvez, nunca serão completamente revelados. Quantos outros lugares semelhantes ainda estão escondidos, esperando que suas histórias sejam novamente contadas? Orongo, santuário na margem do vulcão. Ao nos deslocarmos das majestosas estátuas de Hanu-Hara-Ku até a mística aldeia de Orongo, encontramo-nos na beira de um precipício, de onde se avista uma paisagem arrebatadora do vasto oceano. Este lugar, impregnado de espírito de rituais antigos e costumes misteriosos, outrora foi o centro do culto ao homem-pássaro, uma das tradições mais enigmáticas da Ilha de Páscoa. No espaço sagrado, entre pedras agudas e penhascos escarpados, podemos sentir uma leve carícia do vento, que sussurra sobre tempos antigos, quando os habitantes locais se reuniam aqui para participar em rituais misteriosos, cheios de tensão e expectativa. Orongo é composto por muitos petróglifos, que, como antigos mensageiros, contam sobre competições relacionadas à busca pela ave sagrada, símbolo de poder e sucesso. Como esses desenhos de pedra, esculpidos na superfície, puderam transmitir mensagens tão complexas e importantes para a cultura? Cada petróglifo, seja a imagem de uma ave ou de um homem com características marcantes, não é apenas uma decoração, mas um elemento crucial da história, que ainda busca seu desfecho. As lendas dizem que, em tempos antigos, quando tribos lutavam pelo domínio da ilha, eram realizadas competições rituais, nas quais os guerreiros mais corajosos e ágeis deviam subir ao topo de uma rocha sagrada para encontrar ovos da ave envolta em uma aura mística. Esses ovos, segundo as tradições, eram abençoados pelos espíritos ancestrais e traziam não apenas glória, mas também poder àqueles que os encontravam. Como essa competição, envolta em mitos e símbolos, poderia se tornar a base de um evento cultural tão importante? É difícil imaginar como, em condições de competição feroz e constante luta pela sobrevivência, esses rituais puderam manter a unidade e o apoio entre as comunidades locais. No entanto, apesar de todas as dificuldades, os rituais do culto ao homem-pássaro mantiveram sua relevância no coração dos insulares. A participação neles não apenas fortalecia a força física, mas também permitia às pessoas se conectarem com o mundo espiritual, o que, por sua vez, trazia confiança e esperança. No entanto, apesar de toda a importância desses rituais, permanecemos com a pergunta: qual era o verdadeiro significado de sua realização? Por que essa ave se tornou o símbolo de grandeza e poder? A compreensão desses rituais e seu lugar na vida dos antigos habitantes da Ilha de Páscoa permanece uma enigmática questão. Talvez na própria estrutura de Orongo estejam escondidos segredos que aguardam serem descobertos, e cada pedra, cada rachadura na terra, guardam a sabedoria dos ancestrais. Mas isso não é a única mistério que o enigmático ilha esconde. Ao nos deslocarmos do santuário de Orongo, encontramos com artefatos ainda mais enigmáticos, que, como estrelas no céu noturno, nos iluminam do passado distante, questionando tudo o que sabemos sobre a civilização antiga. Quais são as verdadeiras raízes desses objetos misteriosos e o que eles nos contarão sobre os seres humanos que outrora habitavam esse canto remoto do mundo? Cada descoberta pode se tornar uma chave para desvendar mais uma parte dessa complexa mosaico, mas, por enquanto, permanecemos apenas espectadores nesse jogo infinito de tempo e memória. Nanu Madol, a cidade dos espíritos nas ilhas artificiais. Percorrendo trilhas através dos labirintos do tempo e do espaço, somos transportados para o outro lado do mundo, no coração da Micronésia, onde se encontram as ruínas de Nanu Madol, outrora uma cidade majestosa, mergulhada na selva tropical. Este complexo misterioso de ilhas artificiais, composto por inúmeras construções de pedra, parece um fantasma do passado,
continuando a intrigar pesquisadores e aventureiros. Como uma civilização tão extraordinária, capaz de criar tais maravilhas arquitetônicas, poderia desaparecer, deixando apenas murmúrios de lendas e ecos de vozes antigas. Nanu Madol, construído com blocos de basalto maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, como um quebra-cabeça gigante, ergue-se sobre a superfície tranquila de uma lagoa. Cada pedra, cada parede, guarda segredos e enigmas que, ao longo dos séculos, permanecem não desvendados. Segundo lendas, essa cidade foi construída com a ajuda da magia, e sua construção estava ligada aos espíritos ancestrais que, segundo as lendas locais, ajudavam as pessoas em seu desejo de criar um lugar para rituais sagrados e comunicação com os céus. Como esses antigos construtores, com tão incríveis conhecimentos e habilidades, poderiam criar uma arquitetura que ainda hoje surpreende os cientistas por sua solidez e complexidade. Além disso, a própria natureza desse lugar respira mistério. As lendas sobre Nanu Madol se entrelaçam com histórias sobre espíritos que habitam entre as ruínas. Os moradores locais afirmam que entre as paredes de pedra é possível ouvir o sussurro daqueles que um dia viveram ali, e que as almas dos ancestrais guardam suas terras de visitantes indesejados. A sensação de que cada canto dessa cidade abandonada está impregnado de espíritos cria uma atmosfera onde, ao mesmo tempo, se sente temor e admiração. Mas o que aconteceu com essa civilização extraordinária? Por que eles deixaram seus magníficos ilhas, deixando apenas testemunhos de pedra de sua existência? Alguns pesquisadores acreditam que a causa poderia ter sido uma mudança climática, outros falam de conflitos internos e superpopulação. Mas essas teorias não conseguem explicar por que uma cultura tão avançada, com conhecimentos em construção e gestão, desapareceu repentinamente, como se tivesse se dissolvido no ar. E se realmente havia espíritos em Nanu Madol, como isso poderia ter influenciado o destino de seus habitantes? Será que eles se tornaram vítimas de seus próprios rituais, que saíram do controle? Ou existia algum interdito que não permitiu que eles deixassem suas terras sagradas? Essas perguntas permanecem sem resposta, e cada nova descoberta em Nanu Madol apenas aumenta o interesse e a excitação em torno dessa enigmática questão. Imersos na atmosfera desse mundo perdido, compreendemos que Nanu Madol não é apenas ruínas, mas uma janela para outra época, onde os enigmas do passado se entrelaçam com mitos, e cada pedra guarda uma história esperando seu momento. Mas, como muitos outros lugares que guardam segredos, Nanu Madol continua sendo um enigma. Em algum lugar entre as águas tranquilas da lagoa e as sombras das árvores antigas, estão escondidas as respostas para as perguntas que colocam em dúvida tudo o que sabemos sobre a história humana. Quantas outras cidades de espíritos ainda estão por descobrir, estão esperando que seus segredos sejam revelados, ou continuarão para sempre no mundo dos fantasmas, onde realidade e mitos se entrelaçam em um eterno dança do tempo? Colunas de basalto, sinais dos gigantes antigos. Ao nos movermos pelas vastas extensões da Oceania, encontramos algo verdadeiramente fascinante, colunas basálticas majestosas que, como gigantes, se erguem altas sobre a terra, projetando sombras sobre os verdes campos e as águas azuis do oceano. Esses formados naturais, resultantes da atividade vulcânica e subsequente erosão, parecem não ser apenas maravilhas da natureza, mas também enigmáticos monumentos criados por mestres desconhecidos. Como é que essas colunas de pedra maciça, perfeitamente retas e com formas geométricas surpreendentes, surgiram em um canto tão remoto do mundo? As lendas locais estão cheias de histórias sobre gigantes que, segundo a tradição, vagavam por essas terras, deixando seus trabalhos após si. Suas mãos poderosas, segundo os anciãos, eram capazes de esculpir montanhas inteiras, transformando-as em colunas colossais que vemos hoje. Como esses seres, se realmente existiram, poderiam criar tais maravilhas arquitetônicas que causam admiração e respeito? Em algumas ilhas da Oceania, como a Ilha de Páscoa ou Tonga, podemos encontrar semelhantes formações, e cada uma delas está impregnada de um espírito de antiguidade e mistérios. Por exemplo, na Ilha de Páscoa,
aos enigmáticos Moai, grandes estátuas que, segundo os historiadores, foram esculpidas em rochas vulcânicas e seus tamanhos e precisão são simplesmente impressionantes. Como os antigos habitantes poderiam criar tais grandes estátuas com tamanha habilidade sem possuir tecnologias modernas? Alguns pesquisadores sugerem que esses gigantes foram criados em homenagem aos deuses. Mas quem eram esses deuses e qual era seu papel na vida dos moradores locais? De acordo com uma das teorias, as colunas colossais não eram apenas monumentos, mas símbolos de conexão entre os céus e a terra, lugares onde os espíritos dos antepassados poderiam se comunicar com os vivos. No entanto, apesar de todas essas teorias, restam muitas perguntas. Como esses gigantes conseguiram criar tais formas perfeitas e por que eles desapareceram? Talvez eles tenham se tornado parte do passado, deixando apenas testemunhas de pedra de sua existência, ou talvez tenham se transformado em guardiões de pedra que continuam a vigiar aqueles que se aproximam de seus domínios. Imersos no mundo dessas colunas enigmáticas, percebemos que cada uma delas guarda não apenas história, mas também muitos mistérios que aguardam para serem revelados. Esses formados naturais, como silenciosos testemunhas, observam como o mundo ao seu redor muda e, possivelmente, um dia eles nos contarão sobre os antigos gigantes que deixaram sua marca nessa terra. Mas essa não é a única pergunta oculta nas profundezas dos oceanos. Vamos nos transportar para outros artefatos maravilhosos, que também proclamam um passado misterioso e que ainda estamos longe de entender completamente nossa história. Muralhas de pedras gigantescas, o mistério dos antigos gigantes. Ao viajar pelas ilhas da Oceania, nos deparamos com mais uma enigmática descoberta que desafia nossa compreensão das antigas tecnologias. São as imponentes muralhas de pedra que se erguem sobre o cenário, como se fossem escudos protetores dos ilhas contra o tempo e as intempéries. Seus blocos gigantes, pesando várias toneladas, são perfeitamente ajustados uns aos outros, criando a impressão de que foram criados por uma força desconhecida, capaz de manipular a pedra de maneira que nem os modernos construtores conseguem. Ao observarmos essas antigas construções, surge a pergunta: como os seres humanos, sem os modernos instrumentos e tecnologias, puderam criar essas grandiosas estruturas? As lendas dos povos locais estão cheias de histórias sobre poderosos construtores com força e sabedoria sobre-humanas. Segundo os mitos, essas colossais muralhas foram erguidas não apenas para proteção, mas também como locais sagrados, onde os mundos dos vivos e dos mortos se cruzavam. Alguns cientistas sugerem que essas construções poderiam ter servido como observatórios para a observação das estrelas, mas como explicar sua massa e complexidade? Alguns pesquisadores propõem a teoria de que os antigos construtores poderiam ter utilizado vibrações sonoras para trabalhar a pedra, mas essa ideia ainda está no nível de especulações. Os anciãos locais contam sobre a intervenção divina, afirmando que os próprios deuses desceram do céu para ajudar os humanos na criação dessas maravilhas. Como esses seres míticos poderiam controlar projetos tão grandiosos e realmente existiram? Cada pedra dessas muralhas parece guardar uma parte da antiga história que ainda não conseguimos compreender completamente. Algumas dessas muralhas, como as de Nuuk-Hiva, possuem símbolos e sinais únicos que possivelmente contêm mensagens cifradas dos antepassados. Mas quem poderá decifrar essas mensagens, se mesmo os mais brilhantes intelectuais da nossa época não conseguem explicar como foram construídas essas imponentes construções? Além disso, com o passar do tempo, muitas dessas muralhas começaram a se deteriorar, e com cada pedra que cai, uma parte dessa história mística se perde. Assim, elas podem ser não apenas proteção, mas também um aviso. A queda dessas antigas construções pode significar a perda da conexão com nossas raízes e com aqueles que vieram antes de nós. Mas isso não é a única construção enigmática que podemos explorar nessa região fascinante. Passando das muralhas para outros artefatos, vamos mergulhar no mundo dos enigmáticos círculos de pedra, que também guardam muitos mistérios e perguntas, esperando por seus exploradores, prontos para desvendá-los. Cidades afundadas e ruínas, eco dos mundos perdidos.
Ao mergulharmos nas profundezas das águas oceânicas, nos deparamos com outro enigma não desvendado, envolto em uma atmosfera de mistério e misticismo. Debaixo das ondas transparentes estão os antigos ruínas, ecos das civilizações perdidas que outrora prosperaram na superfície, mas agora estão mergulhadas na azulada profundidade, guardando apenas memórias de sua glória. Lendas dos povos locais contam sobre terras afundadas onde outrora habitavam povos poderosos, detentores de conhecimentos que mal podemos compreender. Segundo as lendas, essas terras foram engolidas pelo oceano em consequência de um grande cataclismo, talvez da ira dos deuses, ou de um terrível desastre natural. Como puderam essas civilizações, que alcançaram um alto nível de desenvolvimento, desaparecer da face da Terra, deixando apenas vagos ecos em mitos? Arqueólogos que estudam essas estruturas subaquáticas encontram blocos de pedra maciços, perfeitamente esculpidos e alinhados, o que questiona as ideias existentes sobre as tecnologias de construção antigas. Algumas dessas descobertas lembram não apenas ruínas, mas cidades inteiras onde outrora fervilhava essa vida. Ruas estreitas, templos majestosos e até mesmo restos de complexos sistemas de irrigação. Como poderiam ser construídas se, segundo os dados históricos, as tecnologias da época não permitiam a construção de tais grandiosos edifícios? Alguns pesquisadores acreditam que essas cidades subaquáticas poderiam ter sido centros de comércio e cultura, mas o que levou ao seu fim? Talvez tenham sido vítimas de mudanças climáticas ou de conflitos internos que levaram ao declínio de poderosas dinastias. Moradores locais, observando os vastos oceanos, contam sobre os espíritos de seus antepassados, que, segundo eles, ainda vagueiam pelas ruas afundadas, guardando seus segredos. Existem realmente essas cidades afundadas, ou são apenas fruto da imaginação? Alguns cientistas avançam teorias de que essas descobertas subaquáticas poderiam ser os restos de continentes perdidos, como a Atlântida, de que falavam os filósofos antigos. Mas como explicar o desaparecimento dessas culturas tão desenvolvidas? Alguns pesquisadores afirmam que as cidades afundadas são resultado de processos não naturais, possivelmente relacionados a tecnologias antigas das quais nada sabemos. E apesar de todas as teorias, a verdade continua a ser um enigma. Ao mergulharmos nessa atmosfera mística, compreendemos que cada pedra, cada ruína subaquática guarda uma parte da história que a humanidade ainda não conseguiu desvendar. E o que se os oceanos não guardam apenas cidades afundadas, mas também mundos inteiros esperando serem descobertos? Ao nos afastarmos das descobertas subaquáticas, vamos prestar atenção em outro enigma que fascina os pesquisadores. E historiadores são os estranhos artefatos encontrados nos lugares mais inesperados, contando sobre épocas e culturas esquecidas. Florestas sagradas com árvores incomuns, habitações dos espíritos na natureza viva. Continuando nossa jornada pelo mundo dos mistérios antigos, nos encontramos em florestas sagradas misteriosas da Austrália e da Oceania, onde a natureza se torna por si só um santuário vivo, repleto de espíritos ancestral. Aqui, entre árvores altas com troncos curvados e folhas que brilham sob os raios de sol, reina uma atmosfera especial, como se o tempo tivesse parado e o mundo dos espíritos e dos humanos se entrelaçasse em uma dança única. As lendas dos povos indígenas contam que essas florestas sagradas são habitações dos espíritos que protegem a natureza e guiam seus descendentes. Como esses lugares se tornaram centros da vida espiritual de povos inteiros? As árvores aqui possuem uma força extraordinária. Por exemplo, os eucaliptos sagrados, com suas copas amplas e folhas que tremem, que, segundo a tradição, podem sussurrar palavras dos antepassados quando o vento passa por suas ramagens. Alguns desses árvores até têm nomes e histórias que são transmitidas de geração em geração. Os moradores locais acreditam que cada uma delas guarda a alma de algum antepassado, e por isso são consideradas sagradas. Mas como essas florestas se tornaram tão importantes para a cultura e as tradições? Pesquisas mostram que algumas árvores possuem propriedades curativas incríveis, que foram usadas para criar medicamentos e infusões rituais.
Essas árvores realmente existem? Ou são apenas uma metáfora, refletindo a conexão do homem com a natureza? A importância dessas florestas vai além do mundo físico. Elas representam uma ponte entre o mundo dos humanos e o mundo dos espíritos. Quando entramos em uma dessas florestas sagradas, parece que estamos cruzando uma fronteira para outra dimensão, onde o tempo perde seu significado e os sons da natureza se tornam sons de oração. Imersos nesses lugares, não apenas descobrimos segredos do passado, mas também chaves para entender nosso lugar no mundo. Alguns pesquisadores acreditam que essas florestas podem estar relacionadas a rituais antigos realizados para se comunicar com os espíritos da natureza. Independentemente disso, cada passo por essas terras levanta perguntas. O que mais está além do nosso entendimento? Qual papel essas florestas desempenharam na vida dos povos antigos e que conhecimentos eles poderiam nos transmitir? E essa não é a única pergunta que nosso mundo esconde. Deixando as florestas sagradas, vamos nos mover para outras descobertas surpreendentes que continuam a fascinar e intrigar os pesquisadores. São os enigmáticos artefatos encontrados nos lugares mais inesperados que contam histórias de eras esquecidas e culturas. Cogumelos de arenito, seres petrificados dos mitos dos aborígenes. Ao nos afastarmos das florestas sagradas, adentramos um mundo fascinante, onde a natureza e a mitologia se entrelaçam em formas fantásticas. São esses enigmáticos aglomerados de arenito, semelhantes a cogumelos, que se podem encontrar em algumas regiões da Austrália. Essas curiosas estruturas de pedra, esculpidas pelo tempo e pela força da natureza, parecem ser testemunhas de eventos antigos, sobre os quais falam as lendas dos aborígenes locais. Como surgiram esses seres petrificados? Segundo os mitos, essas rochas são resultado de transformações míticas, quando os espíritos ancestrais se transformaram em pedra para preservar suas histórias para as futuras gerações. Em uma das lendas, conta-se sobre um grande espírito que, para proteger seu povo das forças malignas, se transformou em um enorme cogumelo, abrigando seus seguidores sob seu chapéu protetor. Esse cogumelo, segundo a tradição, tornou-se símbolo de salvação e proteção, e sua forma de pedra manteve a força do espírito por séculos. Os antigos aborígenes acreditam que esses aglomerados não são apenas pedras, mas seres vivos que podem ouvir e sentir. Cada um deles guarda uma parte da história, que apenas aqueles que sabem ouvir podem entender. Mas como podemos descobrir o que há por trás desses mitos e como eles se entrelaçam com a realidade? Os geólogos indicam que esses aglomerados se formaram devido à erosão e à ação do vento e da água. Mas como explicar essa atmosfera de mistério e magia que envolve esses lugares? Alguns pesquisadores afirmam que os cogumelos petrificados podem estar relacionados com rituais antigos realizados para interagir com os espíritos da natureza e dos ancestrais. Os moradores locais ainda vêm aqui para realizar rituais e, ao se encontrarem entre essas grandes rochas, sentem uma conexão com aqueles que vieram antes. Mas qual é a verdadeira natureza desses artefatos? Existe alguma verdade oculta esperando ser descoberta? Talvez os cogumelos petrificados não sejam apenas um fenômeno natural, mas também uma chave para entender as profundas conexões entre o homem e o universo. Eles nos lembram de que a natureza está cheia de mistérios que não sempre podemos decifrar. E isso é apenas uma das muitas enigmas que nossa planeta esconde. Deixando os seres petrificados, vamos nos dirigir a outros artefatos misteriosos que continuam a nos surpreender e intrigar. São as enigmáticas figuras e símbolos encontrados em diferentes cantos do mundo, contando histórias de eras esquecidas e culturas que deixaram sua marca na história da humanidade. Vamos prestar atenção às figuras misteriosas e símbolos, mas também ao fenômeno natural incrível que se tornou uma verdadeira caixa de música da Terra antiga, os Pedras que Cantam, localizadas na Austrália. Esses pedras incomuns, também conhecidas como pedras que cantam, possuem uma capacidade extraordinária de emitir sons melodiosos quando batidas umas nas outras ou nelas mesmas. Como isso é possível? Será que essas pedras escondem música que apenas a natureza pode nos fazer ouvir? Os sons que saem dessas pedras
lembram melodias de instrumentos antigos, e os moradores locais acreditam que elas são portadoras dos espíritos de seus antepassados. As lendas dizem que cada pedra guarda uma história que precisa apenas do toque certo para ser ouvida. Alguns aborígenes afirmam que essas pedras não são apenas formações geológicas. Elas são o lar dos espíritos, que, segundo as tradições, se comunicam com os humanos através do som. Cada toque nas pedras, cada batida, parece ser uma conversa com o mundo dos espíritos, que não conseguimos entender completamente. Mas como a natureza sonora dessas pedras se relaciona com as explicações científicas? Os geólogos explicam esse fenômeno através da estrutura única dos minerais e suas propriedades vibratórias. Mas como explicar a atmosfera de mistério que elas emanam? Alguns pesquisadores, imersos no estudo dessas pedras, notam que seus sons lembram os sons que se ouvem em rituais antigos, quando os xamãs usavam pedras para se comunicar com os espíritos. Isso levanta a questão: será que os sons dessas pedras não são apenas um acaso da natureza, mas restos de manuscritos antigos gravados nas pedras? Existem também teorias mais misteriosas de que esses sons podem estar relacionados com vibrações astrais, potencialmente abrindo portas para outras dimensões. Como é possível que um mesmo fenômeno cause interpretações tão diferentes? Alguns acreditam que as pedras que cantam poderiam ter servido não apenas para a comunicação com os espíritos, mas também como instrumentos musicais para rituais antigos, que possivelmente eram direcionados para fortalecer a conexão entre os humanos e a natureza. Mas qual era a verdadeira função dessas pedras? Podemos considerá-las apenas um fenômeno natural ou parte de um mistério mais profundo e não desvendado, que conecta o homem com seus antepassados? E, apesar de todos os estudos científicos e tentativas de explicar esse fenômeno, não podemos deixar de sentir que as pedras que cantam guardam algo mais do que apenas física e geologia. Talvez elas sejam um lembrete de que o mundo está cheio de mistérios esperando para serem descobertos, e que até os fenômenos mais simples podem conter segredos profundos. Deixando as pedras que cantam, vamos para os lugares misteriosos que também nos deixam com perguntas sem respostas. Existem muitos monumentos antigos que ainda causam admiração e espanto, e cada um deles parece sussurrar histórias esquecidas que ainda precisamos desvendar. Os geóglifos, que se estendem pelas vastas planícies da Austrália, representam uma das mais misteriosas e fascinantes enigmas das culturas antigas. Esses grandes montes de terra e desenhos, visíveis apenas da altura, parecem sussurrar sobre civilizações e rituais esquecidos que outrora enchiam esta terra de vida. O que se esconde por trás desses sinais misteriosos na face da Terra? Por que nossos antepassados deixaram tais imagens grandiosas e complexas, que podem ser percebidas apenas de cima? Esses geoglifos, feitos de terra e pedras, frequentemente representam animais, pessoas e até símbolos abstratos, sugerindo que eles poderiam servir não apenas como expressão artística, mas também como sinais rituais importantes. Alguns pesquisadores acreditam que essas imagens poderiam estar relacionadas com observações astronômicas, servindo como calendários que ajudavam os antigos a acompanhar mudanças sazonais e eventos astronômicos importantes. No entanto, qual é a verdadeira finalidade desses grandes símbolos? Isso ainda é um mistério sem resposta definitiva. As lendas locais contam que esses geóglifos foram criados em homenagem aos espíritos que protegem esta terra, e alguns até afirmam que eles representam mapas para navegação em recantos secretos deste continente misterioso. Como esses antigos povos, sem tecnologia moderna, poderiam criar imagens tão grandes e precisas? Talvez eles tivessem conhecimentos que hoje perdemos. À medida que os historiadores e arqueólogos continuam a estudar esses geóglifos, eles se deparam com diversas teorias. Alguns acreditam que eles foram usados para fins rituais, outros sugerem que eram símbolos que serviam como um elo entre diferentes tribos. Mas isso não é a única interpretação. Existem também interpretações mais místicas, segundo as quais os geóglifos poderiam estar relacionados com energias da Terra ou até com forças cósmicas que nos conectam com o universo. Como explicar essa diversidade de opiniões?
quando cada pesquisador vê nesses sinais algo próprio? Talvez a verdade esteja no meio, no fato de que esses geóglifos não são apenas artefatos do passado, mas também uma reflexão das profundas conexões entre os seres humanos e a natureza. Mas será que ainda temos a capacidade de desvendar seu verdadeiro significado? Cada geoglifo, cada linha e curva na Terra parece calar, esperando que possamos entender sua mensagem. E assim, dos enigmáticos geóglifos, passamos a outros lugares misteriosos, onde a natureza e o homem criaram algo extraordinário. No mundo, há muitas terras sagradas que ainda causam admiração e espanto, cada uma delas guardando seus segredos e histórias, esperando que sua descoberta se torne possível. Quantas ainda estão ocultas sob o manto da terra, e quantas ainda não aprendemos sobre nosso passado. Uma jornada pelas antigas mistérios da Austrália e da Oceania deixa muitas perguntas e reflexões profundas. Esses lugares enigmáticos, cercados por paisagens majestosas e envoltos em lendas, nos lembram que a história da humanidade está cheia de páginas inexploradas e de uma diversidade de crenças culturais. Aprendemos sobre geoglifos, que, como códigos, continuam guardando seus segredos, sobre territórios sagrados que ainda causam reverência e admiração, e sobre pessoas que, ao longo dos séculos, criaram e transmitiram essas histórias. Embora muitas dessas verdades permaneçam ocultas sob o manto do tempo, o interesse por elas não diminui. Essa parte remota do mundo, que parece estar perdida entre os oceanos, na verdade é um espelho do nosso comum desejo de entender o passado e desvendar seus segredos. Cada descoberta, cada nova hipótese sobre as civilizações antigas, seus rituais e crenças, nos enche de espanto e reverência. Como era a vida daqueles que deixaram suas marcas nessa terra? Quais segredos ainda aguardam para serem revelados? Convide você a compartilhar suas impressões nos comentários. Quais das verdades reveladas o impressionaram mais? Talvez você tenha suas próprias versões e teorias sobre os mistérios dos quais falamos. E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar explorando um mundo cheio de mistérios e maravilhas. Cada novo episódio é uma oportunidade de mergulhar em mais uma história, aprender sobre novas descobertas e, quem sabe, encontrar mais mistérios não resolvidos. Vamos continuar juntos essa fascinante jornada, investigando o que ainda nos espera nas páginas da história. Quantos maravilhosos descobertas ainda nos aguardam no futuro e quantas verdades estão ocultas de nossos olhos. Não perca a chance de fazer parte dessa fascinante pesquisa.